Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de auditoria em segurança e saúde ocupacional, falando aí sobre a nossa terceira aula, né, sobre auditoria. E eu vou falar um pouquinho sobre a conceituação da auditoria e, naturalmente, como como deve conduzir, né, ser conduzida uma auditoria relacionada à segurança e saúde ocupacional. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara, e também do canal Que Ensina Aprende no YouTube. Peço a todos que estão assistindo essa gravação, né, que possam curtir o link aqui do vídeo, né, o joinha no vídeo, compartilhe também essa informação para caso você tenha interesse, né, em falar um pouquinho mais sobre o tema, auditoria em segurança e saúde do trabalho, e também não se esqueça de inscrever no canal. Passando esse momento aí que a gente pode ser considerado como um professor barra youtuber, vamos dar início à nossa aula então, e eu peço aos alunos que estão participando da aula em formato remoto, que a qualquer momento interajam comigo, abram o microfone, podem fazer suas devidas considerações. Quando falamos sobre auditoria, a gente comentou um pouquinho das auditorias internas, auditoria externa, auditoria de segunda parte, né, também chamada de segunda parte, e hoje o nosso propósito é apresentar para vocês a condução de uma auditoria, apresentando uma visão mais sistêmica desse processo, até mesmo porque a auditoria ela não existe um protocolo como ela deve funcionar, entretanto ela tem uma rotina, né? Ela deve ter feito ali uma reunião inaugural, deve ser feita uma reunião de repasse, sequencialmente é feita o processo de auditoria, que é um processo de fiscalização, como o próprio nome diz, né, de levantamento das informações, e para encerrar, ele é feito ali um processo de encerramento, e é essa que a gente vai trabalhar em formato assíncrono. A conceituação, né, do termo auditoria, até mesmo porque quando a palavra auditor, né, ela soa aos nossos ouvidos como um fiscalizador, como algum membro ali do poder público, né, que vai fazer uma cobrança, mas o auditor pode ser uma pessoa como eu, como vocês, ou como qualquer outro trabalhador, desde que ele se qualifique e busque a devida qualificação relacionado ao tema auditoria e especificamente sobre o seu escopo de atuação. Não tem como eu ser auditor de um tema, por exemplo, ligado a finanças, já que não é minha área de concentração. Não tem como eu ser um auditor sobre meio ambiente, já que eu não sou técnico em meio ambiente, eu não sou engenheiro ambiental, não tenho qualificação nessa área. Então, quando a gente fala de auditoria, é necessário a devida formação e ainda, né, naturalmente, o profissional ter ali o conhecimento sobre a matéria, né, que ele está auditando. Nós temos alguns outros conceitos, né, dos objetivos da auditoria, né? Então, a gente viu que o processo de auditoria ele ocorre de uma maneira sistêmica, ele serve para levantar essas informações, e a partir do momento que ele levanta essas informações, o que fazer com esses resultados? Né? O processo de auditoria, conforme eu já relatei nas demais aulas, né, a figura do auditor, ele precisa ter ali, naturalmente, uma atuação mais focada, né, e direcionada a observar somente as evidências, né, não deixando ali o seu pessoal, né, ou a sua familiaridade, ou até mesmo uma eventual amizade com os membros daquela empresa, não deixar ter ali a sua visão turva, né, vamos dizer assim, em relação ao que está certo ou o que está errado. E aí a gente vai falar ainda sobre como conhecer as naturezas e o tipo da finalidade de auditoria, mais especificamente ao longo da aula. Quando a gente apresenta, né, essa aula de auditoria, eu gosto de falar bastante sobre o tema, porque é natural do ser humano questionar, né, o porquê de uma auditoria ou o porquê que a auditoria está acontecendo. Primeiramente, né, a auditoria é um processo de envolvimento dos trabalhadores, de envolvimento dos profissionais daquela competência, né? No caso, o técnico de segurança, ele tem que ser envolvido no processo de auditoria em conjunto com todo o SESMIT, seja ele um engenheiro de segurança, um médico do trabalho, o técnico em enfermagem do trabalho, auxiliar de enfermagem e qualquer outro membro relacionado ao SESMIT. Já trabalhei em empresas que não têm ali a necessidade ou a figura, né, central de um SESMIT, entretanto,
existe a figura, né, de um enfermeiro do trabalho que não necessariamente precisava estar ali na empresa por causa da relação de grau de risco e número de funcionários, mas ele atuava ali como enfermeiro do trabalho, então ele precisa ser envolvido. Um psicólogo que atua, por exemplo, no recrutamento e seleção, na área de departamento de pessoal, se porventura o envolvimento dele no trabalho, no recrutamento e seleção, fizer conexão com a segurança e saúde do trabalho, ele certamente deve ser envolvido. Um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo ou qualquer outro profissional, né, que porventura preste algum serviço aí para a organização, deve ser envolvido no processo de auditoria. Afinal de contas, ele é parte interessada, é ele que está desenvolvendo o seu trabalho de recrutamento, o seu trabalho de ergonomia, o seu trabalho de exames audiométricos. Então, esses profissionais eles precisam fazer parte dessa auditoria. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Para mim, ok, professor. Para mim também, tudo certo. Beleza. Acho que o Valber falou alguma coisa, mas ele falou um pouquinho baixo, né, Valber? Não, ok, professor, beleza. Então, beleza, beleza. Quando a gente fala sobre auditoria, né, eu vou trazer aqui uma definição latina, né, que é do latim, na verdade, né, que é auditare, né, audire. Essa palavra audire significa ouvir. É por isso que nas bandas ali, ou até mesmo para alguma necessidade de canto, né, existe um termo chamado audição. É quando a gente vai ouvir e, naturalmente, aqui aquela voz vai ser mais do nosso agrado, aquela música vai ser mais do nosso agrado. Então, o termo auditoria vem de ouvir. Não necessariamente o auditor deve ficar ouvindo, né, as informações ou até mesmo as eventuais desculpas da empresa ou dos seus auditados. Ele vai ouvir, mas, entretanto, ele vai criar uma conotação, uma abertura da auditoria com também as suas devidas evidências, né? Ele precisa ter evidências que a empresa está cumprindo o seu sistema de gestão, seja ele a ISO 45000, seja a BS 8800, ou seja a OSHAS 18001, qualquer outro sistema de gestão. Necessariamente, quando a gente abre nesse precedente de sistema de gestão, né, eu não posso me esquecer, como técnico de segurança, que nós temos 37 normas regulamentadoras, né, para serem atendidas. Entre elas, né, dependendo da área de atuação, por exemplo, uma usina deve cumprir ali, uma usina de cana-de-açúcar, né, álcool, ela vai ter que certamente atender a NR 31, porque o trabalho dela diz respeito à atividade em contato com ambientes mais ligados ali à atividade rural. Então, aquela empresa ela vai ser auditada na NR 31. Se é uma empresa que tem ali na sua predominância trabalhadores que utilizam máquinas, ela certamente vai ser auditada na NR12, né? Por sua vez, se é uma máquina, uma NR que trata sobre máquinas e equipamentos. Então, a intenção do auditor não é ouvir as explicações, e sim relatar as suas devidas evidências. Para os ingleses, né, criou aí o termo também de auditing, né, é uma pronúncia com inglês britânico, na verdade, né, que muda aqui a definição do ING, né, que sempre dá um sentido aqui de futuro, né. Então, essa auditoria, né, no caso, ela está ocorrendo, mas a intenção aqui é que seja avaliado nesse sentido como um procedimento de revisão, né, ou até mesmo de escrituração, para evidenciação dos registros contábeis. Neste caso, né, eu comentei com vocês na aula passada, que a figura do auditor ele surge, né, na criação de uma autodeclaração do auditor, principalmente quando ele fazia ali estudos relacionados à parte financeira de uma empresa. No nosso caso, né, nós não teremos uma prerrogativa de avaliar as questões financeiras, né, entrada, saída, fluxo de caixa das empresas, mas sim os gastos relacionados à saúde e segurança ocupacional, sejam eles por um acidente de trabalho, por uma indenização, seja ele, por exemplo, por uma ação trabalhista, né, e isso naturalmente haverá um impacto financeiro para a organização, sinal que alguém em algum momento falhou ou deixou de exercer o seu trabalho de maneira adequada, tá bem?
A penalidade na ação da justiça é uma forma de reaver ali uma eventual doença, ou um acidente de trabalho, ou uma indenização para o trabalhador, em virtude de uma má condição de trabalho. Tá? Isso vai ocorrer no princípio do direito, né, que vai ter uma relação do quando você cria um dano, você tem que ressarcir aquele que você causou aquele dano. Então, em outras palavras, quando a gente fala sobre auditoria em segurança saúde ocupacional, a preocupação ela vai além, né, da verificação clássica de normas ou a verificação clássica de sistema de gestão de certificação, seja ela ISO 14000, 45000, 9001 e por aí vai. A preocupação que a empresa tem que ter também é com os gastos relacionados ao acidente de trabalho. Certa vez eu recebi uma ligação, né, de um departamento jurídico de uma empresa e o interesse deles era que eu fizesse um documento, né, baseado a uma assistência técnica, né, que é um processo judicial, e a assistência técnica ela ia ocorrer dentro de um processo trabalhista. E esse processo trabalhista, ele tem todos os seus trâmites, né? Quando a gente vai ficando um pouquinho mais familiarizado com esse ramo, a gente vai compreendendo essa situação. E aí, eu tive dois grandes erros. O primeiro, fui passar um orçamento sem conhecer a empresa, né? Sem fazer ali uma avaliação primária, né? E saber que tem processos na justiça que se arrastam por meses, anos e instâncias superiores, inclusive. Né? Então, na vara do trabalho, por exemplo, existe um trâmite ali inicial, né? Uma audiência inicial, e dali sai, por exemplo, a determinação de uma perícia. Nessa perícia, eu fui lá e fiz um laudo para aquela perícia. Só que depois o advogado recorre, né, da parte que entrou com o processo, recorre, isso vai lá para Campinas, depois de Campinas vai para São Paulo, isso acaba tornando algo um pouco burocrático, vamos falar assim. No caso da auditoria, né, a gente não tem essa necessidade, né, de criar um protocolo para registrar o que a gente está fazendo, ou até mesmo ali para chamar um auditor para ele fazer um laudo. Na verdade, ele simplesmente vai ver o que consta, vai observar as evidências e vai fazer o seu parecer. Então, não é nada tão específico como um processo judicial ou uma perícia técnica. O termo de auditoria, né, hoje é algo que a gente chama de muito abrangente. Eu tenho auditoria fiscal, eu tenho auditoria financeira, eu tenho auditoria em segurança ocupacional, tenho auditoria correndo dentro dos planos de saúde nesse momento, em virtude dos gastos relativos à pandemia, ou até mesmo com a aquisição de medicamentos, a saída desses medicamentos. Então, a auditoria é um crivo, tá? A auditoria é um momento onde há a oportunidade da empresa verificar potenciais desvios, tá bem? Algum questionamento em relação a isso, pessoal? Para mim, ok, professor. Ok, beleza. Para mim também, tudo certo. Quando a gente fala ainda sobre auditoria, ela é uma atividade sistemática, né? Então abrangente, holística, e pelo próprio nome diz, ela precisa ser avaliada, né? Precisa ser auditada. Os registros de saúde e segurança da empresa, muitas vezes, né, eles acabam ficando no esquecimento. Nos dias atuais, nós temos aí softwares, nós temos computadores, isso cria, né, uma padronização. Entretanto, como profissional da área, né, e também docente de segurança e saúde ocupacional, eu entendo que esses softwares eles acabam criando, né, uma certa... a palavra correta não seria preguiça, né, mas eu vou falar assim, os profissionais que atuam dentro do SESMIT acabam confiando que o sistema sempre vai ter todas as informações necessárias. Então, naturalmente, o que a empresa precisa ter, né, o computador, um sistema de ERP, né, um sistema que vai controlar ali o fluxo de presença dos colaboradores, os afastamentos, férias, afastamentos previdenciários, mas também será necessário ali ter um profissional da segurança que tenha um controle à parte desses indicadores. Quando eu falo sobre esse controle à parte, eu não acredito que é algo tão viável, né? Não é algo tão viável fazer esse tipo de
de acompanhamento, tá? Naturalmente, está envolvido ali uma questão de levantamento de todos os seus problemas relacionados a uma falha de sistema ou uma falha de auditoria. A empresa por si só, né, no momento em que ela avalia operações como o sistema financeiro até a eficiência da gestão, vai precisar da auditoria, tá bem? Então, essa auditoria ela vai servir naturalmente para investigar essas situações e como profissional da área, né, o técnico de segurança ele pode criar um registro paralelo, né, para evidenciar, desde que esse registro seja auditável. Não adianta fazer uma planilha no Excel e deixar no computador do técnico. Tá? Ele tem que criar indicadores, o que a gente vai chamar de indicadores de gestão, tá bem? A auditoria, né, ela vai apresentar ali toda e qualquer atividade sistemática para avaliar esse tipo de registro. Vemos também que o termo auditoria, ele é aplicado em grandes empresas, até mesmo nos órgãos públicos, para relacionar fraudes e corrupção. Eu vou fazer uma perguntinha tendenciosas para vocês. Vocês acreditam que existe fraude e corrupção dentro da empresa, pessoal, quando a gente fala sobre indicadores de segurança e saúde ocupacional? Eu acredito que sim, professor. Eu sou daquele que não está duvidando mais de nada, não, viu? Eu acredito que também. Ainda mais que envolve auditoria, né? Certificação, eu acho que sim. Beleza. Quando a gente fala sobre fraudes e corrupção, pessoal, não precisa ser roubar R$1 ou R$10. É furto do mesmo jeito, é roubo do mesmo jeito. Mas quando a gente fala sobre fraudes especificamente, não tem porquê o técnico de segurança ou qualquer outro profissional do SESMIT negligenciar, vamos falar assim, a sua conduta, né, ou sua área de atuação, escondendo os indicadores relacionados a acidente, principalmente. E quando a gente fala sobre acidente, existe uma prerrogativa que o acidente ele não ocorre de maneira isolada. Existe uma pessoa envolvida, existe familiares dessa pessoa envolvido, existe um registro que ocorre, por exemplo, a entrada no hospital quando o trabalhador é acidentado. Existe, né, uma corrente paralela ali do direito, né, principalmente trabalhista, que vai proteger, né, aquele trabalhador. Então, os registros eles precisam e necessitam ser lançados. A gente ensina para vocês, né, durante as nossas aulas, o que é certo, né, mas o mercado ele está cheio de fraudes e também de corrupções, não necessariamente relacionados a finanças, tá? Mas o trabalhador técnico de segurança que, por exemplo, recebe uma orientação do seu supervisor de não colocar ali aquele apontamento daquele acidente naquele mês, porque os seus índices de auditoria serão prejudicados. E, naturalmente, a gente acaba se envolvendo em uma corrupção menor, né? Mas, do mesmo jeito, é corrupção, tá? Então, algo que eu tenho muita preocupação de falar com os meus alunos é que mantenham os seus padrões e os seus valores tanto que vocês estão aprendendo no curso, como também os pessoais. Porque, afinal de contas, quando vocês entrarem em uma empresa, vocês estarão em um novo ambiente, né? E esse novo ambiente faz com que a gente também mude a nossa personalidade, a nossa área técnica, tá? E também, né, eu fico de antemão aí à disposição de vocês em um futuro, quando vocês terminarem o curso, e todos nós seremos técnicos de segurança, e nesse momento também eu fico à disposição. Contudo, né, a gente sabe que a auditoria ela pode ser aplicada em qualquer empresa nas mais diversas situações, seja para segurança e saúde ocupacional, seja para indicadores de realização de exames médicos naquele mês, né? Eu trabalhava em uma empresa que a gente tinha ali que fazer 300 exames médicos por mês, né? Vamos fazer uma continha baixa, assim, dava uma média de 10 exames por dia, no período da manhã, mais 10 períodos da tarde, totalizando 10 exames ali, 20 exames, né, em um dia.
Pode acontecer naturalmente, né, do dia você não fazer 20 exames, mas faz 18, e no dia seguinte você corre atrás do prejuízo, para não evitar esse tipo de fraude, para evitar esse tipo de corrupção, tá bem? Mas quando a gente fala sobre auditoria, né, nós tínhamos ali um sistema de gestão que permitia e que nos dava um direcionamento de fazer 20 exames por dia, tá? Então, isso também é um indicador que pode ser apontado ali no seu sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional. Quando eu falo sobre auditoria, necessariamente, a gente tem um conceito mais amplo, apresentando uma condição da confrontação do que é uma situação encontrada, né, ou também chamada de condição, e um determinado critério, que é o famoso situação ideal. Você já deve ter ouvido em algum momento, né, a expressão, né, na prática é desse jeito. Na teoria é assim, mas na prática não funciona desse jeito. Alguém já ouviu essa expressão? Uhum. Já. Na segurança do trabalho, é habitual também acontecer esse tipo de situação. Naturalmente, o profissional da segurança do trabalho, ele vai se basear em uma norma, vai se basear em uma legislação, e essa norma ela vai apresentar ali as condições ideais de trabalho, tá? A situação ideal de trabalho, mas as condições dos riscos ambientais, ergonômico, de acidente, físico, químico, biológico, nem sempre serão as mais adequadas. No processo de auditoria, será necessário fazer uma comparação entre esses fatos e efetivamente apresentar o que tem ocorrido e o que deveria ocorrer, né? Inclusive, no momento que a gente faz um relato de uma não conformidade de uma auditoria, né, a gente até pode especificar, olha, no momento está desse jeito, mas deveria estar desse jeito. A gente vê muito isso na questão da higiene ocupacional. O ruído, por exemplo, o ruído, a gente sabe que até 85 dBA, né, 85 decibéis, a gente precisa ter uma condição favorável, né, e o trabalhador, a partir do momento que ele fica em exposição acima de 8 horas por dia, ele precisa fazer uso dos equipamentos de proteção, seja ele plug, seja ele abafador. E aí a gente encontra uma condição, né, que o trabalhador ele recebe o plug, ele recebe a orientação, ele recebe o treinamento, mas a gente nem sempre, né, se depara com o trabalhador fazendo o seu efetivo uso. E aí a gente tem um prato cheio para trabalhar enquanto profissional da segurança, principalmente do ramo de vista prevencionista. Primeiro é conversar com o trabalhador, instruí-lo, treiná-lo, capacitá-lo, habilitá-lo, né, sobre a importância da prevenção auditiva. De maneira sequencial, fornecer documentos, né, que vá alicerçar a sua condução, né? Todo treinamento deve ter ali uma ficha de treinamento, deve ter a assinatura do trabalhador, emitir um certificado sobre o conhecimento sobre o uso daquele equipamento de proteção, ou até mesmo, se for o caso, existem hoje, né, no ramo auditivo, um teste chamado EAR-FIT, né, que é um teste de vedação para verificar a condição auditiva, né, do trabalhador, paralelo ao sistema de audiometria, né? E esse EAR-FIT vai gerar ali um laudo, né, daquele trabalhador, falando que ele foi qualificado sobre o uso do protetor. E ainda a gente não pode deixar de esquecer que a norma prevê, na NR6, que o trabalhador precisa ter uma ficha de EPI, e tem que ter lançado lá aquela ficha de EPI, que ele recebeu aquele equipamento para fazer o seu devido uso. Tudo bem até aqui, pessoal? Algum questionamento? Para mim, ok, professor. Ok, professor, beleza. Então, beleza. Vou apresentar para vocês uma condição, então, que a gente chama de conceituação da auditoria. A conceituação da auditoria vai trazer um outro significado que a gente apresenta, por exemplo, o conceituação de auditoria está relacionado a uma condição de trabalho. O colaborador apresenta, né, por exemplo, uma situação no qual ele não faz uso nenhum de nenhum tipo de EPI. Percebam que ele tem aqui uma
o uso de um eletrodo, né, ele tem ali um equipamento, né, mais focado, vamos dizer assim, a fazer uma solda de ponteamento, né, que a gente chama ali, ele está usando um eletrodo, e ele está apresentando, né, naturalmente ali a falha de nenhum EPI, tá bem? Visto que ele certamente está fazendo algo pontual, relacionado a uma área de atuação. Então, quando vocês se deparam com esse tipo de situação, a gente sabe da importância, né, da segurança do trabalho e, naturalmente, dos devidos EPIs. Então, a condição que é encontrada, né, a gente vê aqui, certamente, o trabalhador não está fazendo uso de equipamento nenhum, né, está com óculos escuro aqui em cima do boné, o óculos de grau, ele não está fazendo uso de nenhuma luva, está fazendo uma solda ali de ponteamento com eletrodo, tem o uso ali de um bracelete de metal que pode ter um aquecimento e pode gerar uma queimadura, tem o risco ali de uma fagulha nos olhos. Então, existem vários riscos nessa condição. Entretanto, se a gente for passar para a situação ideal, olha como deveria ser, né? O trabalhador fazendo uso de uma luva de raspa com proteção de forro térmico, uma proteção em volta aqui do trabalhador através do avental de raspa, uma máscara de solda com alto escurecimento, uma proteção visual. Ele certamente está recebendo, né, um oxigênio ali, ou um ar mandado, né, para melhorar a sua respiração e justamente para não inalar os fumos metálicos. Então, na conceituação de auditoria, o ideal da gente, enquanto profissional da segurança do trabalho, é fornecer um ambiente semelhante a este, né, no qual o trabalhador recebe toda e qualquer orientação relacionada ao uso dos EPIs. Tá? Isso aí a gente até vê, né, alguns memes na internet, deveria ser assim, mas está desse jeito. Né? E no ambiente de trabalho acontece a mesma coisa, pessoal. A condição ideal, né, a condição encontrada versus a situação ideal. Pessoal, analisando essa imagem aqui, o que vocês identificam, né, além de tudo isso, identificam como algo errado? Por favor. Professor, eu acredito, assim, que, primeiro de tudo, é a falta de EPI, né? Acredito que não é nem tanto o local ou a situação mais agravante, mas eu acredito que é a falta de EPI, né? Na primeira imagem fica nítido que ali praticamente ele está se expondo para a morte, né? Que ali pode acontecer qualquer tipo de acidente. Eu acho que ele deveria ter uma bancada também adequada com relação à postura dele aí, ó, além dos EPIs, né? De repente um sistema de tudo bem assim, tá aberto, mas o componente está indo direto, né, para ele tá inalando esses componentes tóxicos aí da solda, né? No meu ponto de vista aí, ó, ele tá completamente errado, eu acho. O local é tudo aberto, qualquer pessoa pode passar dali, até uma criança pode chegar perto ali. Será que essa peça que ele está soldando tá aterrada? Tem uma caixa ali, ó, você pode ver em cima, ele está encostado na torrinha de força. E eu vou dizer a verdade, eu acho que esse aparelho de solda ele está ligado direto nessa torrinha de força. Não deve ter nenhum disjuntor para que, se acontecer alguma coisa, ele vai tomar uma descarga elétrica. Pode chegar alguém ali perto dele e tomar essa descarga elétrica. Atrás dele tem uma bicicleta, tá vendo? Atrás do pilar, ó. Eu acho que é um local que está oferecendo risco para ele e para as outras pessoas ali que vão talvez passar perto desse local ali. Então, eu acho que totalmente ele está colocando a vida dele, das outras pessoas ali, fora o fumo ali, né? Aquele fumo que sai da solda, que eu já passei perto e vai longe esse cheiro, né? Então, assim, totalmente errado. Eu acho que esse não é um local e, não, condição nenhuma ele tem, né? Sei lá, né, ambiente, de IPI, né? É totalmente errado, eu acho.
Aí você chega para conversar com um cara dele e fala, pô, cara, é rapidinho. Nunca Nossa, deu como você é nada. chato, né? E vai, né? Então, Mas pô, cara, 5 minutos eu termino isso aqui. Aí é onde acontece, né? Exato. pode sofrer uma descarga elétrica. Pensa É bem, de verdade. repente sofre uma descarga elétrica aí, ou uma criança aí perto, sei lá, né? Eu acho É, que é assim, questão de segundo para dar uma merda, né? Então, é. Não, beleza. Pessoal, é até legal. Sim, realmente. Também penso igual. Isso. Até legal assim a gente receber esse feedback de vocês, porque a gente cria uma visão mais abrangente em relação ao risco ocupacional. Queria pontuar duas coisas aqui. Em relação a essa situação de trabalho, muito provavelmente, né, e de fato, não é o ambiente empresarial, tá? O ambiente empresarial, a cobrança certamente vai ser maior, tá? É a mesma coisa, eu gosto de falar sobre isso, porque a gente é como técnico de segurança, a gente não é técnico de segurança só na empresa, a gente tem segurança em qualquer lugar, tá? Então, a partir do momento que você tem a formação, você tem a qualificação, você pode intervir nesse tipo de situação. Entretanto, vamos lembrar aqui, levar em consideração que pode ser um senhor ali, um autônomo realizando um trabalho, né? Então, as normas regulamentadoras, principalmente, elas são aplicáveis, né, via CLT. Então, às vezes, esse indivíduo aqui é o mesmo, é o proprietário, é o próprio trabalhador, é ele que negligencia, né, os riscos ocupacionais. Mas a gente, enquanto técnico de segurança, a gente vai visar a prevenção da vida, né, independente de ser um funcionário assalariado, um CLTista, um autônomo, a gente vai trabalhar baseado nas nossas normas regulamentadoras. Esse trabalhador aqui, especificamente, né, ele está usando a máquina de solda, certamente está ligado ali na torre elétrica, né, no próprio ambiente elétrico, ali no próprio postinho elétrico, vamos falar assim, e não tem condições, né, nenhuma, assim, em relação à estrutura. Percebam, né, que ali um pouco mais à frente é a rua, né, é um ambiente aberto, é um ambiente ali que não é uma indústria, tá bem? Porém, se fosse dentro de uma indústria, a cobrança, né, naturalmente seria maior. Eu acredito que se passar algum órgão aqui do Ministério do Trabalho, Anvisa, CETESB, todos esses órgãos, eles vão passar aqui, ó, e vão fazer vista grossa, tá? Eles não vão fingir que estão vendo, tá? Inclusive, acontece muito isso, se vocês forem no centro da cidade aqui de Araraquara, e ver ali uma empresa fazendo o trabalho de manutenção ou troca de fachada, né? A possibilidade é muito grande, né, de ser embargado, interditado ali aquela obra, porque é uma empresa prestando serviço para outra empresa. Agora, se você vê o indivíduo pintando a frente da própria casa ali, a 6 metros de altura, né, se o Ministério do Trabalho passar ali, pode passar quem for, eles dificilmente vão parar para investigar, vamos falar assim, o ambiente de trabalho e conversar com o trabalhador, verificar por que ele está cumprindo ou não está cumprindo as normas regulamentadoras. Afinal de contas, é um indivíduo na sua própria residência fazendo a pintura da sua própria casa. A gente, como técnico de segurança, a gente não pode ter esse tipo de comportamento. O importante é que a gente veja esse trabalhador autônomo igual a gente está vendo o trabalhador CLTista, tá? Ou daquela empresa. E procurar melhorar o ambiente. Você mexendo no ser humano, né, conversando com o ser humano, trabalhando, né, na sua orientação, muitas vezes esse indivíduo ele não teve as instruções que esse indivíduo teve. Muitas vezes esse indivíduo aqui ele teve uma formação, né, feita basicamente ali com o próprio pai, tio, avô, que ensinou ele a soldar. Esse aqui não, ele já fez um curso, já teve acesso aos EPIs, né, no curso de solda, por exemplo. Então, muitas vezes esse indivíduo ele nem sabe, né, o indivíduo aqui da condição encontrada nem sabe da necessidade de se paramentar em relação aos equipamentos. Tá bem? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Para mim tá ok, professor. não, tá beleza, professor. Para mim também, professor, tudo certo. Então, dando sequência aqui, pessoal, quando a gente fala sobre auditoria,
Eu gosto de usar esse exemplo, né, nas nossas aulas, principalmente em formato remoto, que a saúde do trabalhador, ela pode ser vista como uma torneira aberta, né? Percebam aí que tem um fluxo alto, né, de saída de água. Então, pode haver despesas, tá? Como se fosse uma torneira aberta. Se você abrir a torneira aberta aí da casa de vocês e deixar do primeiro dia útil aí até o dia da leitura da água, naturalmente vai vir uma conta de água muito alta. Então, quando a gente usa esse exemplo, essa analogia, né, da torneira aberta, não estou falando que a segurança do trabalho é um custo para a organização, ela sim um investimento. Então, compensa, né, você substituir a torneira ali, né, ou fazer as manutenções previstas na torneira e criar uma torneira que vai ter ali menos gasto, vamos falar assim. Mas mesmo assim, né, você está tendo ali, escorrendo, né, uma gotinha de água ainda pela torneira. E o ideal é que ela seja desse jeito, né, não fechada ali, não sem funcionamento, né, mas que ela tenha ali um filtro. O técnico de segurança, a gente gosta de usar esse exemplo, né, justamente da torneira, porque o técnico de segurança é ele que vai fechar ali o entrave, ele que vai assegurar que a empresa está cumprindo a legislação. Né? Não é o advogado que faz isso, não é o gerente de RH, é o técnico de segurança. O gerente de RH que te contratou ou o advogado da empresa, ele vai naturalmente, né, fazer esse papel de defender a organização, mas a responsabilidade sobre a segurança e saúde ocupacional está nas costas do técnico de segurança. É ele que é o responsável de fechar a torneira, né? Então, se você pega situações, um ambiente de trabalho onde os trabalhadores saem da empresa, entram com um processo trabalhista, naturalmente vai ter um departamento jurídico, um escritório jurídico para defender a organização, para defender a empresa, mas obviamente que o técnico de segurança precisa contribuir. Ele vai ter que criar ali procedimentos, né? Vai ter que criar documentos, né? Vou falar ficha de EPI, ficha de treinamento, ordem de serviço, para que isso exemplifique, né? E se torne, por exemplo, uma evidência para o próprio advogado quando ele for defender a empresa. Para o próprio auditor, no momento que o auditor for verificar as condições de trabalho, se a empresa é ou não segura do ponto de vista ocupacional. E aí, quando a gente melhora, né, um pouquinho a nossa área de atividade, ainda vai ter algo a ser feito. Né? A gente trabalha com esse conceito, então, de melhoria contínua na auditoria. Ela está bom, mas amanhã pode melhorar, sempre dá para melhorar. É isso que é importante, a gente ter esse conhecimento. A conceituação da auditoria ainda passa, para esse caso especificamente, de que uma torneira fechada vai ser um momento que a empresa vai saber segurar os seus gastos, né, e fazer investimentos melhores. Por exemplo, um EPI, né, que a gente faz a sua aquisição ou faz a compra desse EPI, quando a gente começa a destinar ele de maneira correta, de maneira adequada, o trabalhador vai certamente, né, fazer o seu devido uso e, naturalmente, a tendência dos riscos ocupacionais diminuírem, das doenças ocupacionais diminuírem. Né? E isso, naturalmente, não vai refletir como um acidente ocupacional, um acidente de trabalho, não vai se refletir como uma ação judicial, não vai se refletir como uma necessidade de repor o trabalhador. Então, quando a gente fala dessa relação de custos, né, numa auditoria, o nosso objetivo de trabalho é fechar a torneira para evitar esses gastos desnecessários. Isso até é chamado aqui no conceito de manufatura enxuta, né, a fábrica oculta. Muitas vezes a empresa tem tanta despesa, tanto gasto, que ela não sabe para onde está indo. Aí não tem outra forma, ela tem que realmente fechar a torneira para manter ali a sua saúde financeira em dia, tá? E para a gente finalizar esse assunto, né, em relação à torneira, eu tenho aqui, né, no caso, se for em Araraquara, né, que avalia o gasto de água, é o DAI, né? Em algumas outras cidades é a Sabesp. Vamos levar em consideração que se fosse aqui os trabalhadores saindo da empresa, né, com várias ações judiciais, eu tenho o Ministério do Trabalho, eu tenho o Ministério Público do Trabalho, eu tenho Justiça do Trabalho, eu tenho o sindicato para fazer esse tipo de cobrança ou de avaliação,
eu tenho ali a justiça comum, né, que pode ser pedir indenizações de danos moral e por aí vai. Então, toda vez que a gente fala sobre esse conceito, pessoal, de auditoria, ele é muito mais amplo do que a própria palavra, tá bem? Alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento? Aqui, ok, professor. Ok, professor. Beleza. Quando a gente fala sobre a conceituação de auditoria, para uma empresa ela ser competitiva, é necessário realizar auditoria em segurança e saúde ocupacional, acompanhando, inclusive, as atividades desenvolvidas, realizando ajustes estratégicos e monitorando suas devidas mudanças conforme o necessário. Vocês já viram essa máscara em algum lugar, pessoal? Eu já vi, professor, essa primeira aqui, né? Isso, onde está o cursor aqui, ó. Isso, é da época da peste, né? Peste bubônica, isso mesmo. Mais alguém viu? E aí, já professor, tinha eu visto, não mas sei. eu já tinha visto, mas não sabia que era para peste bubônica. Eu não sei se é verdade a questão de que eles colocavam ervas nesse bico por causa do cheiro, da putrefação, é isso aí mesmo? Exatamente, exatamente. Essa máscara, né, ela é chamada bico de pássaro, tá? Porque criava uma espécie de bico, né, semelhante a um de corvo. Os próprios, né, médicos na época, né, que usavam essa máscara, eles usavam ali com ervas, entre elas jasmim, alecrim, é, esqueci o nome agora, é uma outra erva que é muito famosa, camomila, né, que colocavam ali para criar um cheiro mais adequado. Tá? Vamos lembrar só da peste bubônica, né? É uma das doenças mais temidas do mundo, até hoje não existe uma cura em relação a ela. É uma pandemia do século XIV, se eu não me engano. Existe um documentário chamado Mundo Mistério na Netflix que fala um pouquinho sobre isso. Caso alguém queira assistir no final de semana, aí, pelo menos esse capítulo é bastante interessante. Falando especificamente dessa máscara, né, ela foi desenvolvida, vamos falar assim, para proteger os médicos que eram chamados ali, né, os especialistas na medicina na época, que alguns também, né, tinham uma formação meio questionável do ponto de vista prevencionista. Eles só iam ali para catalogar. Muita gente acreditava que eles iam ali para tentar encontrar uma cura para a doença, né? Mas então não existia cura, não existia vacina, não existia nada. Então eles iam ali catalogar os mortos, tá? E basicamente durante essa pandemia, essa máscara ela foi criada, né, para que ela tivesse uma proteção às vias respiratórias e purificar um pouco mais ali o ar, né, o cheiro da decomposição dos corpos. Naturalmente, hoje a gente tem esse outro tipo de máscara, né, que vai proteger também toda a parte nasal, ali a parte respiratória do trabalhador, inclusive com filtros para fumos metálicos ou até biológicos, se for o caso, dependendo da natureza do que for utilizado. Então, mostra uma necessidade de se avaliar. É óbvio que eu estou mostrando para vocês esse tipo de evolução, mas se a gente for buscar um pouquinho mais no passado, nós não tínhamos máscara, né? Ninguém usava máscara para nenhum tipo de doença, nenhum tipo de risco ocupacional, principalmente respiratório. A partir do momento que foi desenvolvida, então, essa máscara, né, que aí criou, né, até um mistério, né, vamos fazer algumas lendas relacionadas a esse tema, ela foi evoluindo e chegando para o que nós temos hoje de mais tecnológico, vamos dizer assim. A gente tem mais evolutivas aí, mais equipamentos que são evoluções, né, desse equipamento aqui, como o ar mandado, como capacete específico com uma roupa que não tem que tem pressão interna, então não tem troca de ar, né, com o ar no ambiente. Isso é uma forma da empresa se tornar mais competitiva. A partir de uma auditoria, por exemplo, será necessária a realização de ajustes estratégicos para monitorar essas mudanças. Tá? Então, a auditoria, naturalmente, que nenhum técnico de segurança vai fornecer esse tipo de equipamento, né? Mas ele certamente vai fornecer esse tipo de equipamento. E, ao longo da sua vida profissional, pode ser que esse equipamento ele caia em desuso, né? E aí ele tem que fazer a sua devida substituição. Vou dar um outro exemplo de auditoria, com relação de EPIs.
Vocês já foram em algum supermercado, ou em alguma loja, ou algum depósito de material de construção, e viram os trabalhadores usando aquele cinto abdominal? Muito, Em sim. vários Sim. lugares. Aqui no 14, Já vi Atacadão. também. Cavanhaque. Principalmente aquela molecada que mexe no repositor, Repositor. né? Reposição. Aqueles caras que ensacolam no caixa, né? Fica em pé ali, colocando na sacolinha. Pessoal, quando a gente fala sobre isso, né, do equipamento, especificamente desse colete, ele não tem, inclusive ele nem é EPI, tá? Então ele não tem CA. E aí eu pergunto para vocês, né, da onde será que surgiu esse cinto, né? Alguém fez uso um dia, se sentiu um pouco mais confortável, se sentiu um pouco mais seguro e começou ali levar isso para a sua área de atuação, tá? Ele é utilizado, inclusive, nas áreas de levantamento, né, nas áreas de levantamento de peso, né, que o pessoal tem que fazer um esforço, vamos falar assim, né, para poder levantar a carga ali, para sair, levantar e retirar o peso do chão. No momento em que a gente vê esse pessoal utilizando e fazendo esse equipamento, fazendo o uso desse equipamento, naturalmente isso migrou para a área de segurança do trabalho. Então, como auditor, né, ele vai pedir evidências sobre a qualidade daquele equipamento ou a proteção daquele EPI. Afinal de contas, o EPI ele serve para proteger, correto? Sim. Se ele não tem, né, se ele necessariamente não tem evidência científica que ele protege, para que ele deve ser utilizado? Tá? Então, o trabalhador ele pode ter um sentimento que aquilo protege, mas não pode ser lançado na ficha de EPI, ele não tem validade jurídica, ele não tem CA, então ele não é um EPI. Tá? Então, isso é muito importante a gente informar vocês também, porque futuramente é um tipo de situação que o auditor vai pegar e vai olhar e falar assim, legal, bom que a empresa fornece, mas por que a empresa fornece? É sinal que ela não tem cumprido, né, a legislação no que diz respeito à ergonomia. E se ela não tem cumprido o que tem de respeito à ergonomia, naturalmente, ela precisa melhorar os seus indicadores em relação a doenças, afastamentos e melhorar também a sua área de atuação como técnicos de segurança do trabalho. A auditoria, então, é um processo... Oi, desculpa. Não. Ia falar, até porque se o cara tiver com aquele cinto e continuar fazendo a alavancagem errada, cara, não vai adiantar nada. Perfeito. Né? Não vai ser da mesma forma. Não... Então é isso aí mesmo, legal. Perfeitamente. O conceito de auditoria é um processo sistemático de obtenção e avaliação objetiva dessas evidências. Eu vou pegar aqui novamente o exemplo do cinto. Existe um conceito, né, ou um entendimento que o cinto protege, ok? Porém, né, qual que é a avaliação objetiva, qual que é a evidência que ele de fato protege? Eu precisaria ter um certificado de aprovação aprovado pelo Inmetro, eu precisaria ter uma evidência científica, ou um estudo científico falando que ele protege. É diferente do EPI do plug auditivo, é diferente do óculos, que o trabalhador coloca e protege a sua visão, do plug auditivo que protege a sua audição. Né? O cinto abdominal, o cinto ergonômico, como é chamado, não existe uma evidência que ele protege, tá bom? Então, a respeito dessas afirmações ou os demais ações e eventos econômicos, para determinar, né, as afirmações e os critérios estabelecidos. Agora, vamos trazer novamente, né, uma suposição, que o trabalhador fez ali a aquisição daquele cinto, mas ele está usando para fazer um trabalho, ele é um pedreiro, por exemplo, um trabalhador de construção civil, e ele comprou e está fazendo ali o uso desse cinto numa obra que ele pegou para fazer o trabalho. Esse é o critério estabelecido, né? Eu não tenho uma relação de nexo de causa com a empresa, e o trabalhador está assumindo a responsabilidade caso ele adoeça. Né? A auditoria, né, na segurança e saúde do trabalho, ela vai determinar, por exemplo, se aquele EPI serve ou não para o uso, né? Um dos critérios. Mas se o trabalhador não estiver dentro do ambiente industrial, dentro do ambiente empresarial,
não tem o porquê fazer essa auditoria. Naturalmente, a gente, como técnico de segurança do trabalho, a gente vai relatar, né? Principalmente se a gente for questionado, e deve relatar mesmo. Olha, não tem evidência científica, né? Se o senhor estivesse fazendo uso do óculos, do plug, né? Naturalmente, eu ia te falar, ele protege, né? Tem registro falando da audição, da perda auditiva, mas não tem um estudo falando sobre a pretensão ou a prevenção de doenças ocupacionais na coluna devido ao uso do cinto. E será necessário também a comunicação dos resultados aos usuários interessados. Vocês já perceberam, né, agora que se alguém já ouviu falar a respeito dos EPIs, não existe propaganda desse cinto abdominal, né, e nem relatos, né, que ele protege o trabalhador, afinal de contas não tem evidência científica. Agora, quando eu falo sobre o plug, óculos, sapato, é um consentimento que ele protege. Afinal de contas, o sapato ele tem a proteção de metatarso, ele pode ser lançado como um EPI, porque ele tem o certificado de aprovação. Agora, se você fizer uma pesquisa na internet, no Consulta CA, naquele site, você não vai identificar o cinto com o devido certificado de aprovação. Beleza? Ô, professor, seria a mesma questão para aqueles braceletes do pulso? Que coloca para quando tem, falam que está com o pulso aberto, essa questão ou não? Exatamente. Aquele, apesar de tudo, né, a gente chama, é um tensor, né? Isso. Aqueles a gente tem dois critérios, né? O primeiro é que a intenção seria produzir uma imobilização do pulso, tá? No caso aqui, especificamente do punho, né? Porque o punho é a articulação ali entre o antebraço e a mão. Uhum. Por sua vez, né, essa munhequeira que o pessoal fala, né, ela serve para tentar estabilizando naturalmente para a dor daquele trabalhador, daquela pessoa que trabalha com aquele equipamento. Entretanto, se ele imobilizar e continuar trabalhando, ele não está fazendo imobilização. Uhum. Então, o ideal é que ele coloque, sim, né, o equipamento ali a gente chama de munhequeira, né, para estabilizar, mas seja afastado do risco, tá bem? Principalmente em pós-cirúrgico ou até mesmo inflamação, tá bem? Beleza. O que a gente acaba vendo é que o cara coloca e vai trabalhar, né? Exato. Então, você constringe, você comprime uma articulação que já está com um processo inflamatório. Então, vai existir um efeito rebote, a pessoa não sente a dor, não sente o incômodo, mas internamente haverá um desgaste muito grande, principalmente em ligamentos, que teriam que funcionar de modo livre e não funcionam. Eu gosto bastante desse assunto, porque ele abre um leque muito grande em relação à saúde ocupacional. Uhum. A auditoria, então, é uma avaliação cuidadosa, sistemática de todas as atividades de uma empresa ou até mesmo de um órgão. E, principalmente, o objetivo dessa operação é entender os processos e avaliar o que é esperado de acordo com a sua concepção. O principal objetivo, né, de uma auditoria está, primeiramente, em entender o que ocorre, né, naquele ambiente de trabalho chamado de processo, né, e se ele está de acordo com o que é esperado na sua concepção. Quando uma empresa começa a funcionar, ela vai nascer ali, vai começar a se estruturar para se tornar uma empresa, ela vai ter muitos de seus processos bem definidos, não muito bem definidos. Geralmente é um do lado do outro, trabalhando uma linha ali, e aí são feitas adaptações para se tornar uma empresa com fluxo de produção adequado. Vai ser chamado ali engenheiro de produção, técnicos e por aí vai. O técnico de segurança tem que se preocupar e olhar exclusivamente a questão de segurança e saúde ocupacional. Não é relevante ou de muita importância se o trabalhador vai produzir mais ou menos, né, com as suas adaptações ergonômicas de segurança ou a utilização de equipamentos. Naturalmente, né, a concepção, ou seja, a criação do posto de trabalho já deve ser seguro. Então, num processo de auditoria, o que o auditor deve olhar, né, especificamente? Conhecer o processo, analisar as evidências, tá? As evidências serão divididas entre procedimentos e registros através de documentos.
E ainda, né, na segunda parte aqui, observar o atendimento legal, seja o sistema de gestão ou as normas regulamentadoras, e aí, né, se for o caso, evoluir para uma certificação dentro daquela norma ISO ou qualquer outra norma de certificação. Alguma dúvida em relação a esse processo, pessoal? Para mim, ok, professor. Não, professor, tudo ok. Então, ao entender, né, que esse processo... Professor, no caso, a gente poderia utilizar esse processo também, assim, antes da certificação de uma ISO, né? Qualquer ISO, 14.000, 9.001. Sim, até mesmo porque inicia, né, no caso de uma certificação da ISO 9000, a 14.000 ou até mesmo a 45.001, o atendimento legal, né, primeiro, que é o atendimento das normas, né, vou pegar aqui as normas ambientais, né, elas estão previstas tanto no município como no estado, então a empresa, antes da sua certificação, vai ter que cumprir o atendimento legal. A gente fala atendimento legal, é atendimento à legislação, seja ela ambiental, previdenciária, trabalhista, tá bem? Para depois implantar um sistema de gestão. Ao implantar um sistema de gestão, a empresa vai ter que observar aquele grande PDCA que a gente viu nas demais aulas, né? O procedimento, o planejamento, o desenvolvimento, as verificações e as suas ações, para depois buscar a certificação. Tudo bem? Ok. Não sei se eu fui claro. Ok, para mim foi ok. Então, quando a gente fala do atendimento à legislação, principalmente, né, é o atendimento legal para depois evoluir para uma fase de sistema de gestão. O mesmo se aplica, né, só que de modo inverso, que o auditor, ele vai, após conhecer o processo, ele vai querer evidências, tá? Quais são as suas evidências? Ah, eu tenho um procedimento operacional padrão, a empresa tem. O trabalhador cumpre, é isso que é importante ser avaliado. Após essa avaliação de procedimentos, quais os registros, né, que indicam que o trabalhador tem cumprido, vamos falar assim, todos os procedimentos que ele foi informado? Eu tenho que criar documentos, né, que favoreçam. Vamos pegar um exemplo específico do EPI. O auditor faz uma visita, né, começa a auditoria, e ele observa o trabalhador fazendo uso do plug auricular. Ele visualizou. Isso é um indício que a empresa cumpre a norma. Qual que é a evidência que ele vai pedir? Qual o procedimento? Como você fez essa entrega? Oi? Ficha de IPI? A ficha de IPI ela vai chegar no documento, no registro, desculpa. Tá? Certo. O procedimento, como que foi a entrega? Por que você entregou o plug auricular para o trabalhador? Eu vou entregar porque o ruído naquele ambiente é superior a 85 decibéis, por exemplo. Ah, tá. Tá? Esse é o procedimento. O procedimento, pessoal, é que assim, você tem que antecipar o risco e prevenir o trabalhador através de um procedimento. Tá bom? O trabalhador, existe o risco de queda, né, de altura. Qual que é o procedimento? Fornecer o trava-queda, fornecer um treinamento, fornecer um cinturão de trava-queda e talabarte, né? Esse é o procedimento. Depois de fornecer, tem que ter criados os registros. Quais são os registros? Ficha de EPI, treinamento, foto do treinamento, tá? E aí arquivar isso em forma de documento para que, quando necessário, o fiscal, né, ou o auditor pode ter acesso a esse tipo de documentação. No caso, vamos supor, na atividade lá de um trabalhador lá, a APR seria um registro dele estar cumprindo com aqueles procedimentos ali na hora de executar a atividade dele. Isso, a APR, né, ou análise preliminar de risco, vai ser um procedimento, tá bom? Porque a empresa está, o trabalhador está desenvolvendo aquela atividade. Sim. Depois que ele finalizou a atividade, não teve risco nenhum, não teve acidente nenhum, eu vou arquivar isso em forma de documento, tá bom? Okay. Até quando a gente fala dou aula sobre o APR, né, muita gente acredita assim, depois que termina,
Eu pego a assinatura do trabalhador? Não. É. Antes de começar o trabalho, antes dele subir em altura, antes dele entrar no espaço confinado, pega a assinatura do trabalhador. Por quê? A gente está gravando, né? Mas assim, morto não assina documento, gente. Então, precisa ter registro, né? É até ruim a gente pensar dessa forma, tá bom? Mas Certa vez eu estava dando aula em Ribeirão Preto, numa especialização, numa pós-graduação, e um aluno que trabalhava numa construtora falou que teve um acidente fatal nessa construtora. E o trabalhador não tinha assinado, a carteira de trabalho dele não estava assinada, os EPIs que ele recebeu, nenhum tinha assinado. Ele começou a trabalhar de manhã, à tarde ele sofreu um acidente e faleceu, né? Morreu no ambiente de trabalho, no canteiro de obras. E aí ele contou para mim e falou, olha, assim, a gente fez o possível e o impossível para defender a empresa, mas não tem o que defender. Não tem o que defender. Não tem como você apresentar um documento, um registro, uma evidência de algo que não foi feito. Tá bom? no caso, uma PRHO também entraria aqui nesses registros de documento ou não? Sim, ele é feito, né, de modo antecipado, tá? Porque a PRHO prevê a avaliação tanto do ambiente de trabalho como também da higiene ocupacional, tá? Se o trabalhador tem exposição habitual, permanente, intermitente, né? Ou de modo usual, né? Do modo eventual. Então, esse trabalhador, eu preciso fazer esse procedimento, eu preciso registrar e depois arquivar em forma de documento, tá bom? Beleza. Pessoal, alguma dúvida em relação a esse fluxo? Para mim tá ok, professor. E aí, no final, né, para a gente partir para o final da nossa aula, o que faz, né, uma auditoria? O auditor, né, o que fazer em uma auditoria, né? O auditor, ele vai desenvolver suas atividades verificando as ações, documentos, a fim de observar os seus processos e obter ainda, né, uma informação ou até mesmo encaminhar a empresa para uma eventual certificação. Neste caso, ele explora-se o significado da palavra auditoria, que significa, né, de forma mais clara, examinar, ajustar e corrigir. Então, durante uma auditoria, vai ser examinado, poderá, né, sair dessa auditoria com um ajustamento ali, ou um ajuste de condutas, corrigindo eventuais desvios profissionais, seja ele relacionado às normas regulamentadoras ou até mesmo de uma norma de certificação. Tá bem? Ok, professor. A função da auditoria, então, passa primeiramente de avaliar os controles. O que a empresa tem de registro? Né? Ela tem aqui, por exemplo, a PRHO, tem o APR, o PPRA, o PCMSO. Isso são os controles da empresa, tá? Ordem de serviço. Ordem de serviço, toda a documentação legal das NRs, né, estão previstas na avaliação de controle. O mesmo vai se aplicar a um papel mais burocrático da parte administrativa, como, por exemplo, contrato de trabalho, registro na carteira de trabalho, né, exames médicos feitos para admissão do trabalhador, isso é um controle, tá bem? Eu não posso, por exemplo, contratar uma pessoa com uma perda auditiva e colocar ela no ambiente onde haverá perda auditiva. Porque exame de audiometria, né? Isso, por isso que faz audiometria, por isso que a empresa tem que fazer o PCA, né, que é o Programa de Conservação Auditiva, por isso que a empresa tem que fazer, o técnico de segurança tem que fazer o levantamento dos riscos de ruído de modo ambiental, isso é um controle, tá? O controle é uma espécie de barreira, né, que a gente tem que criar na empresa. A auditoria vai avaliar essa documentação para verificar os padrões metodológicos, tá? Eu sei, por exemplo, que eu tenho uma avaliação de ruído, né, e eu tenho uma metodologia para usar essa avaliação de ruído. Ou, por exemplo, quando eu vou fazer uma avaliação de calor, eu tenho equipamento específico, né, o IBUTG, para fazer essa avaliação de calor. Então, eu tenho que conferir os padrões que foram utilizados para fazer esse documento e verificar se ele está adequado ou não. E, pessoal, acontece sim, né, muita empresa esquece
né, ou até o próprio técnico acaba esquecendo de mandar o equipamento para calibração, e aí ele faz a avaliação com o equipamento descalibrado. E aí ele pode ser tanto induzido a um erro para mais como para menos, tá bom? Ok. Na sequência, pode ocorrer, né, a verificação e o surgimento de normas, né? Eu vou pegar o controle, conferir os padrões metodológicos, avaliando, né, se a empresa está seguindo uma determinada norma. Se a gente for pegar a NR15, né, que vai falar de insalubridade, ela vai especificar que eu tenho que fazer um documento chamado levantamento do ambiente de trabalho para verificar se existe ou não insalubridade naquele ambiente. Ou, naturalmente, se existe, por exemplo, periculosidade de acordo com a NR16, ou até mesmo, né, uma alteração do que diz respeito à ergonomia na NR17. Eu tenho que pegar o documento e ver se atende à norma ou não. Um auditor vai fazer isso. O auditor, principalmente de segurança ocupacional, ele tem um conhecimento prévio das normas para conseguir fazer essa verificação. E, por último, conferir a transparência dos dados, né? Se ele fez essa avaliação, né, como que ele guardou, arquivou, né, e está monitorando ali esses dados. Então, a função primária da auditoria está por passar de avaliação, desenvolvimento, né, desse documento que a empresa forneceu, está arquivado, verificar se a norma está atendendo e, por último, conferir a transparência. O auditor pode ser enganado? Pode ser enganado sim pela empresa, afinal de contas, ele vem com a maior das boas intenções, né, fazer o levantamento, ou até mesmo a gente pode ser um futuro auditor de uma empresa, a gente pode ser induzido ao erro, tá bem? Então, ao conferir, né, esses dados, a gente pode falar o seguinte, tudo bem, olha, você tem um documento falando que a empresa tem 85 decibéis aqui de ruído, ou fazer uma avaliação, eu vou fazer uma paralela. Eu vou fazer uma outra avaliação para verificar que se os valores que você colocou no documento, né, atendem padrões metodológicos, estão seguindo as normas. E aí o auditor vai lá e faz a avaliação e deu 120 decibéis. Alguém está errado, né? Geralmente não é o auditor, viu, pessoal? Tá bom? Por isso que é importante o auditor ali configurar, né, como um indivíduo imparcial, né, e com domínio da atividade que ele vai executar. O que fazer, então, em uma auditoria? Avaliar os controles, conferir os padrões metodológicos. Quando eu falo metodologia, pessoal, 1 mais 1 é igual a 2. Qualquer criança ali que está começando a alfabetização sabe utilizar o sinal de somar, dividir, né, multiplicar e por aí vai. No caso da segurança do trabalho, nós temos os riscos, né, e nós temos os perigos. Tem situações que o padrão metodológico da empresa vai ser de avaliar tudo como perigo. Só que o perigo, pessoal, eu não consigo enquadrar ele dentro de um ambiente adequado ou não, né, diferentemente do risco. O risco ocupacional, principalmente porque ele tem estrutura para isso, né, eu consigo avaliar se o risco ele está acima do permitido ou abaixo do permitido, apresentando uma não conformidade. Se a empresa ela não faz esse levantamento, né, naturalmente o auditor vai ser induzido ao erro. Verificar se a empresa está cumprindo as normas regulamentadoras, né, de acordo com a necessidade. Vamos lembrar especificamente, se é uma empresa do ambiente rural, não tem por que ela aplicar a NR36, né, que fala sobre frigorífico, tá? Por mais que ela fique localizado, né, às vezes em um ambiente mais distante, mas existe uma norma específica para frigorífico. E por último aqui, né, o auditor vai conferir, a transparência dos dados e a segurança dos trabalhadores. E aí vai nascer, né, a figura da avaliação do perito, né, ou do auditor, que é ele fazer uma contraprova, vamos falar assim, do que a empresa apresentou. A empresa apresentou um PPRA, apresentou um PCMSO, a empresa apresentou um laudo técnico. O auditor pode se basear naquele documento, porque aquilo é uma evidência, ou ele pode criar a sua paralela também, tá bom? Principalmente, né, naqueles que dependem de sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Alguma dúvida até aqui, pessoal?
Para mim, ok, professor. Tá, beleza. Tá ótimo. Para mim tá bem, tudo certo. Então, chegamos ao final de mais uma aula, viu, pessoal? Muito obrigado, né? Agradeço aí para quem participou nessa aula em formato remoto. Se você está assistindo esse vídeo também, meu muito obrigado. Né? Eu fico à disposição, tanto aqui pelo YouTube, ou como também no meu e-mail. Se tiverem alguma dúvida em relação a esse tema, estou à disposição. Meu muito obrigado, até breve e até a próxima aula.